meninas e meninos! Eu venho hoje com uma super dica para vocês. Uma dica de aproveitamento de tecidos. Você sabe o que você pode fazer com quadrados de 20 por 20? Não sabe? Então eu vou mostrar para vocês as dicas como você trabalhar com os quadrados de 20 por 20. A Alecrim Tecidos tem quadrados de corte a laser com 20 por 20. O que é isso, tecidos de corte a laser? São os tecidos cortados a laser por coleção. Então aqui eu estou com a coleção verão. Então na coleção verão eu tenho toda a coleção cortado com quadrados de 20 por 20. Dá para fazer muita coisa. Vamos fazer a aula hoje? Antes de continuarmos a nossa aula, você já se inscreveu no nosso canal? Então se inscreva, curta e ative o sininho das notificações. Porque toda quinta-feira eu libero uma aula nova e exclusiva somente para você. Então não se esqueça, curta, ative as notificações e se inscreva no nosso canal. Os quadrados de 20 por 20, eles vão nos facilitar muito para trabalharmos. Eles estão vindo assim, olha, por coleções. Então eu estou aqui com a coleção Alegria, estou com a coleção Oceano e estou com a coleção Chocolate. Esses quadrados, cada coleção tem uma determinada quantidade de tecidos. Então é só entrar no site que vocês vão saber quantos quadrados tem. Dá uma olhadinha lá no meu site, que lá fala, porque eu tenho coleção com 11 cores de tecido, eu tenho coleção com 8 cores de tecido, eu tenho coleção com 11 cores de tecido. Então cada coleção vai com uma quantidade de quadrados. Dá para se divertir. E o porquê que dá para se divertir? Porque facilita muito o nosso trabalho, o que nós não precisamos. Alinhar o tecido, refilar, cortar, e isso também ajuda no desperdício. Ele vai evitar desperdício. Quando você tira aquela sobra de tecido, com quadrados já cortados, pré-cutter, isso é chamado de pré-cutter, né? Que são os tecidos já cortados. Isso nos ajuda bastante. Tem outras medidas no site também. Hoje eu vou dar ênfase para os de 20 por 20. Então eu vou começar uma série de vídeos com vocês, dando sugestões de como utilizar estes quadrados. Aqui, olha, eu tenho vários tecidos cortados a laser. Olha, vários. Todos eles cortados de 20 por 20. Então qual é a brincadeira? Tá vendo esse trabalho aqui? Esse trabalho aqui, ele é uma amostra do que pode ser feito com os quadrados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou construir forpet. O que é forpet? 4 quadrados. E depois eu vou desmembrar, eu vou recortar esses 4 quadrados costurados. Então, a brincadeira desse bloco, o mais legal é você fazer a combinação de cores. Então, o que eu fiz? Eu optei... Então, deixa eu só organizar aqui. Vou colocar os meus kits aqui do lado. Então, o que eu fiz? Eu vou montar forpet. Forpet 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. Por isso que é for, tá? De 4. Então, eu vou escolher 4 tons. Aqui, você não precisa ficar muito presa nestes tons. O que eu sugiro? Que você opte por ficar 2 tons claros e 2 tons escuros. Os 2 tons escuros precisam combinar entre si. Você tem que... O interessante é, se você está trabalhando com uma cor quente, trabalhe com a cor quente. Se você está trabalhando com a cor fria, coloque cor fria. Como assim, Ana? Não estou entendendo. As cores frias são o azul, o verde, o rosa, o uva. São esses tons, são as cores frias. As quentes, os marrons, os laranjas, os vermelhos. Então, forme blocos de cor quente e de cor fria. Nesse que você está vendo agora, ele está misturado cor quente e cor fria. Mas isso significa o quê? Que eu montei um bloco de cor quente e montei um bloco de cor fria. E na hora da montagem da minha colcha, ou da minha manta, ou da minha toalha, aí sim eu vou misturar os blocos, tá? Mas para fazer a construção, eu fiz blocos de cor quente e blocos de cor fria. Ana, precisa ser assim? Não, você pode aproveitar tudo que você tiver em casa. Se não der para montar, monta com o que você tem. Então aqui, por exemplo, eu tenho vários quadrados já cortados de 20 centímetros. Então o que eu vou fazer? Eu vou escolher. Então eu vou partir primeiro escolhendo os claros.
Então eu vou pegar aqui, olha, tenho 2 tons claros. Precisa ser iguais? Não, não precisa ser iguais. E vou pegar a de uva, que tá bem bonito, da coleção Malbec, olha. Vou pegar um desse rosa aqui, esse uva aqui, e vou pegar um tom mais forte. Vou pegar esse mais escuro aqui, ó. Então eu fiz isso. Aqui vocês vão ter várias opções, tá? Aqui vocês vão ter várias opções. Então o que eu fiz? Peguei um tom de uva bem forte, tá? Um tom de uva bem forte e um tom mais rosado. Coloca os dois com o fio reto para cima. Como que eu olho o fio reto? Vem aqui, puxa o tecido. Se ele ceder, ó, aqui tá cedendo, ó. Então ele tá atravessado. Então eu vou pôr, eu tenho que puxar e o fio não ceder. Não cedeu o fio, tá vendo? Então o fio tem que estar sempre para cima. A mesma coisa aqui. Se você olhar atrás, você consegue até ver a trama do tecido. Então puxei, não cedeu. Então vai vir aqui. Um aqui e outro aqui. Tá vendo que são cores diferentes? Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir com uma cor clara e outro tom claro. Deixa eu ver se eu tenho aqui outro tom claro aqui, para pôr diferente. Não, eles são todos coloridos. Do claro só tenho esse bege. Mas poderia ser cinza, poderia ser a coleção inverno aqui, também ficaria interessante. Posso pôr um bege aqui, um cinza claro aqui, fica bem interessante. Então o que você vai fazer? Vai montar dessa maneira. Poderia ser os dois iguais? Poderia. Poderia ser roxo escuro aqui, roxo escuro aqui. Rosa aqui e rosa aqui. Mas pode montar dessa maneira aqui também. O que é interessante é montar claro e cor aqui. Tom de base, vamos falar assim, tom de base aqui e tom a cor aqui, certo? Feito isso, o que você vai fazer? Você vai unir este quadrado com este e vai passar uma costura de pé de máquina aqui. Vai pegar este quadrado com este e passar uma costura aqui. Terminou de costurar, passa com a costura aberta e vai unir pelo centro. E vai passar uma costura aqui unindo no centro. Deixa eu pegar o meu aqui que já está costurado. Então aqui, olha, aqui fiz em tons de azuis e tons de cinza, tá? Aquilo que eu falei, olha, eu poderia ter vindo aqui e ter colocado esse bege aqui, tá vendo? Cinza e bege, não tem problema, tá? Então, mas é cor de base e cor. Aí o que eu fiz? Passei costura aberta. Depois eu vim com a outra costura na horizontal e passei a costura aberta. Até aqui, tem dúvida? Não, né? Simplesmente emendar 4 quadrados. Por isso que ele é chamado de forpete. O que eu vou fazer com esse bloco agora? Poderia montar uma colcha só de quadrados? Poderia, ia ficar bem interessante também. Fazer vários quadrados de forpete, depois emendar e montar uma colcha só de quadrados. Eu tenho uma na minha cama só com tons quentes, bem bonita. Fica interessante também. Então, se você não quiser desmembrar o bloco, você pode montar esse bloco dessa maneira, que fica bem interessante. Inclusive, o da minha cama, eu montei só de quadrados, e eu nem tive a preocupação de colocar claro e escuro. Eu só joguei assim, tons de marrom aqui, amarelo aqui, e fui brincando. Escolhi todos os tons outonais e fui brincando. E fechei uma colcha inteira só de quadrados. Eu acho que fica bem interessante também. Então, marca aí no seu caderno que é uma opção para você trabalhar também. Aí, o que você vai fazer? Como a gente quer brincar com o forpete, nós vamos desmembrar este quadrado. Então, eu vou pegar uma régua e vou medir 6 centímetros a partir dessa linha vertical e da linha horizontal. Então, eu vou vir aqui, olha, esta linha aqui é a linha de 5. Então, a minha régua, ela é feita por 5, 10, 15 e 20. Eu vou medir 6 centímetros, 1 centímetro a mais que o 5. Então, a minha linha de 5 está aqui, 1 centímetro a mais.
Vou vir aqui, posicionei reto aqui, olha, reto aqui e reto aqui. Então, a minha marcação está medindo aqui reto e aqui reto, tá? Aí, mão firme, não corte sentado, tá? Eu tô cortando sentado porque eu tô gravando aqui, mas você fica em pé. Dedo indicador, mão firme e vai cortar. O que eu fiz? Cortei aqui de 6 centímetros. Vou fazer o mesmo processo deste lado aqui. 6 centímetros e vou cortar aqui. Para isso, eu vou virar o trabalho. Eu vou virar o meu trabalho para ficar na minha mão, tá? Se você tem a placa giratória, basta você girar a placa. Vai vir aqui. Ou é que essa minha placa que tá aqui, essa minha placa é uma placa muito grande, é uma placa de 90. Senão eu teria feito isso, eu teria girado a placa, tá? Pode girar a placa que é mais fácil. Vou vir aqui, alinho aqui e alinho aqui. 6 centímetros de novo. Então eu vou cortar 2 vezes na vertical. Olha o que eu fiz. Fiz isso daqui, tá vendo? Certo? Aí o que você vai fazer agora? Você vai girar a sua placa. Deixa eu tentar virar a minha aqui. Deixa eu só mexer aqui que dá para virar. É mais fácil virar do que ficar mostrando para vocês. Junta de novo, olha. Une de novo, deixa unido, tá? E vai girar a placa. Vai girar a placa. E vai cortar na outra posição agora os 6 centímetros. Ó, unir aqui, unir não, medir aqui e medir aqui. Seis centímetros. Cortei, giro novamente a minha placa. Giro novamente a minha placa e vou cortar 6 centímetros do outro lado. Seis centímetros do outro lado. Deixa eu voltar para a posição que a câmera pegue melhor para vocês. Aí. Quando a gente grava para vocês, a gente posiciona a câmera tudo certinho. Aí eu venho e invento essas técnicas aqui. O Diego, que grava comigo, ele fica quase sem cabelo, porque eu tiro tudo de posição. Mas é para você entender melhor. Eu acho que deu para entender, né? Então eu vim aqui, cortei aqui na vertical, cortei aqui na vertical. Girei a placa, cortei aqui, olha. Ficou um fiozinho aqui. Vim aqui, cortei aqui e cortei aqui. Deu para entender, né? Aí o que eu vou fazer agora? Deixa eu voltar o bloco montado de novo. Então, agora é brincar com o bloco. Então, eu já tenho o meu bloco, todo ele cortado. Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar o quadrado que eu cortei, vou virar. Onde está o escuro, eu vou pôr o claro. Aqui, onde está o escuro, vou pôr perto do outro claro. Vou inverter. Escuro, vou jogar para cá, vou inverter. Escuro, vou jogar para cá, vou inverter. Criei um novo bloco, o Desmembrando o Forpet. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão construir vários blocos desta maneira aqui, e depois de construídos, você vai unir um quadrado com o outro. Então, aí você vai montando, vai construindo e vai pondo em cima da sua cama. Quando você vê, você já fez o topo todo da sua cama. Você já fez o topo inteirinho da cama, dá para você ter a ideia de quantos blocos você vai precisar para fazer. Deu para entender? Para costurar, não é difícil. Você vai unir essas 3 faixas aqui, vai unir aqui, vai unir essas 3 faixas aqui, olha, e vai unir essas 3 faixas aqui. Depois de costuradas na vertical, passa a costura aberta, aí você vem
e fecha aqui, olha. Vem e fecha aqui. Deu para entender? Vem comigo agora que eu vou mostrar no trabalho como ele ficou diferente. Aqui eu fiz uma manta, uma toalha, né, de chá, misturando tudo o que eu falei para vocês. Então eu trabalhei com cores quentes, cores frias e misturando cor quente e cor fria. Como assim, Ana? Vou mostrar para vocês. Aqui é um bloco. Então neste bloco aqui eu peguei o laranja e o vinho. Peguei um quadrado vinho, um quadrado laranja e 2 quadrados de base, certo? Então fiz o bloco como eu acabei de explicar e montei este quadrado aqui. Cor quente. Aqui a mesma coisa, cor quente e cor quente. Então eu peguei um quadrado de terra e um quadrado de ocre. Montei o bloco de cor quente. Aqui são as cores que eu acabei de explicar. Exatamente igual o que eu fiz. O azul e o outro tom de azul mais escuro. Um tom de cinza aqui. Montei o bloco de cor fria. Aqui eu já misturei. Eu coloquei cor fria, que é o verde, a cor fria, com cor quente. Então, isso é para mostrar para vocês que dá para aproveitar todos os quadrados que você tiver de tecido. Ana, precisa ser o mesmo tom de base? Não. Você pode misturar aqui, você pode colocar, sendo cores neutras, você pode misturar o bege, o mais branquinho, o cinza claro, você pode usar e abusar. Nesse caso aqui, eu usei todos eles da mesma coleção. Eu usei o Outonal 01 ou o Calpe 01, não me recordo agora, mas é um tom com bege bem clarinho. Fiz uma borda clara para realçar este bloco aqui, para chamar a atenção desse bloco, e joguei um de 8,5, de um dos tons que eu usei aqui, eu coloquei a borda mais larga de 8,5 aqui. Então eu coloquei aqui de 6 para coordenar com esse daqui, e aqui de 8,5, 9, vai ficar uma medida boa para você. Se for colcha, se você estiver montando uma colcha, pode deixar essa borda aqui de 18 a 20 centímetros, que é uma medida boa para a borda de colcha, tá? Quantos quadrados você vai precisar? Depende do projeto que você for fazer. Então aí você tem que fazer um projeto pensando no tamanho da sua colcha. Eu não sei se é colcha de casal, se é colcha king, se é colcha queen, se é uma manta, se é um laptop, um lap quilt. Você então tem que fazer o projeto para ver quantos quadrados você vai precisar. Mas a dica é, dá para misturar todas as coleções aí que vai ficar bem bonito e bem interessante. Espero que você tenha gostado da aula. Faça e me mostre, me marque lá que eu vou adorar ver o seu trabalho. Beijinhos e até a nossa próxima dica. Vocês que assistiram a aula até aqui e quer saber mais sobre pet, sobre costura criativa, vocês não podem deixar de conhecer o Portal do Patchwork. O Portal do Patchwork é a minha escola de patchwork, de costura criativa. Lá eu ensino vocês desde o pet para iniciante, para nível avançado, tem todos os tipos. Tem uma infinidade de aulas, desde pet, bolsas, peças utilitárias, desde as peças mais simples até aquelas peças mais elaboradas. Se você quer saber mais, o link está na descrição desse vídeo, clique nele e venha fazer parte. Eu te espero lá!